A cena começa com um grupo de viajantes abrindo caminho com dificuldade por uma floresta enquanto a noite cai e o sol começa a se pôr. Eles estavam no que é conhecido como a rota comercial das empresas Byron, mas um deles logo percebeu que haviam se perdido depois de toda a distância que haviam percorrido, expressando sua frustração por caminhar na floresta em uma hora tão tardia. A tensão cresceu entre os membros da caravana quando um deles perguntou diretamente ao líder do grupo, chamado Byron. O homem expressou seu arrependimento por assinar este contrato e contratar apenas 10 gawadas, afirmando que se soubesse que a estrada seria tão difícil, não teria empreendido esta jornada em primeiro lugar. Byron tentou defender sua posição, negando que esta fosse sua primeira jornada e justificando o fato de terem se perdido, dizendo que o terreno e as montanhas mudam com o tempo. Enquanto isso, 2 outros homens, Baxter e Tillich, estavam observando a situação. Tillich propôs uma hipótese de que se os mercadores estivessem sendo sinceros sobre conhecer o caminho, então deve haver um fator externo que fez com que o terreno de toda a área mudasse antes que Tillich de repente grita-se com ele em um tom zangado e de aviso. De repente, sem qualquer aviso, Baxter sacou sua espada e correu para frente em velocidade máxima quando o grupo foi pego em um buraco surpresa de um monstro gnólio. Um estado de choque prevaleceu entre os homens quando eles perceberam que este monstro estava usando uma armadura feita pelos Uruks e eles imediatamente perceberam que haviam caído em uma armadilha bem planejada. Baxter deu suas ordens para que todos se reunissem e não se dispersassem, avisando-os de que qualquer um que se separasse do grupo seria devorado instantaneamente. Os guardas se viram completamente cercados quando inúmeros olhos brilhantes apareceram na escuridão ao redor deles. Tillich perguntou ansiosamente sobre o número deles e seu companheiro respondeu que era melhor não tentar contá-los. Os monstros lançaram um ataque total e uma batalha sangrenta e violenta irrompeu na qual os lutadores gritavam para que os monstros morressem. Em meio ao caos, Byron expressou seu espanto com a brutalidade excessiva da luta, mesmo que estivessem enfrentando monstros, mas foi imediatamente iniciado por uma ameaça feroz de Tillich. Tillich prometeu fazer os mercadores pagarem um preço alto por esta aprovação desde que permanecessem vivos. Depois de eliminar a primeira onda de monstros, Baxter avisou seus camaradas para não relaxarem, afirmando que as armadilhas de monstros são sempre contínuas e não terminam facilmente. Assim que terminou suas palavras, Byron gritou, apontando para o horizonte onde um monstro troll de corpo maciço apareceu. Todos ficaram atordados e aterrorizados ao ver um troll aparecer após sua batalha com os gnolls. O pânico tomou conta dos corações dos homens, e um deles gritou a necessidade de se dispersar e imediatamente o troll acabaria com todos com um único golpe. Byron cedeu ao desespero, acreditando que seu fim havia chegado e que todos os mercenários estavam condenados a morrer. Baxter começou a analisar a situação, imaginando se este troll era uma criatura treinada ou uma arma de guerra que havia saído do controle. Intrigado com a ideia de produzir tais armas em grande número em uma floresta como esta, Baxter percebeu que a fuga era agora impossível. Então ele rapish, dizendo a 2 de seus homens para proteger e reunir os mercadores e ordenando a Tillich que atraísse a atenção do troll e o afastasse dos mercadores na próxima vez que ele jogasse alguma coisa. Tillich objetou veementemente ao plano, chamando Baxter de insano, e sugeriu sacrificar os mercadores e usá-los como isca para escapar com suas vidas. Mas então ele perguntou a Baxter se ele tinha um plano. Baxter confirmou que de fato tinha um plano que Tillich conhecia bem. Eles esperariam por um momento em que o troll estivesse distraído e então correriam rapidamente entre suas pernas, uma manobra que haviam realizado muitas vezes em suas batalhas passadas. Apesar de sua pergunta, Tillich parecia aterrorizado com esta ideia e murmurou que preferia morrer a repeti-la novamente. Enquanto corria para executar o plano, ele de repente parou depois de notar algo estranho. Ele percebeu que o troll não estava olhando para eles, mas estava olhando em uma direção completamente diferente. Em um momento repentino, antes que o troll pudesse atacar, ele caiu abruptamente no chão com uma força tão tremenda que mandou Tillich voando para o ar. Tillich levantou em estado de choque, imaginando o que havia acontecido, e dirigiu sua pergunta a Baxter, perguntando como ele havia derrubado um monstro tão grande. Baxter não foi o responsável. Da escuridão emergiu outro monstro maior e mais aterrorizante com olhos azuis brilhantes. Esta nova criatura avançou calmamente em direção ao cadáver do troll caído. Em meio ao completo espanto dos mercenários e mercadores, o monstro pegou o corpo do troll e então friamente esmagou sua cabeça com suas próprias mãos. Enquanto o terror tomava conta de um dos mercadores, ele perguntou a Baxter sobre a natureza desta criatura aterrorizante. Baxter respondeu que alguém da cidade, como ele provavelmente nunca tinha ouvido falar antes, e que nesta floresta, pelo menos, esta criatura era considerada a mais selvagem de todas. Tanto que as lendas dizem que quem a encontra nunca mais volta vivo. Ele então revelou sua identidade, dizendo que era um ogro. O mercador ficou totalmente chocado ao ouvir este nome. Baxter continuou sua explicação, esclarecendo que, apesar da raridade dos ogros, eles possuem força e agilidade incomparáveis entre os monstros. Além de uma inteligência astuta e uma perseverança obstinada na caça, o próprio Baxter expressou seu espanto ao encontrar uma criatura sobre a qual ele só tinha ouvido falar em contos, especialmente em uma situação tão terrível.
Enquanto isso, os mercadores estavam comentando sobre por que os mercenários estavam congelados no lugar daquela forma. Baxter se perguntou o que deveria fazer se poderia escapar, mas rapidamente percebeu que tentar fugir apenas o tornaria uma refeição fácil para um monstro, e ele desabou onde estava em desespero. O ogro avançou em direção ao Baxter caído e inesperadamente estendeu sua manchada de sangue e falou com ele, dizendo que ele tinha passado por um momento difícil e que ele o guiaria a partir de agora. O ogro tranquilizou e disse para ele não ter medo, explicando que, apesar de sua aparência, o mesmo sangue que corre nas veias humanas também ticou nas suas. Ele então revelou sua verdadeira identidade, declarando que seu nome era Leon, que ele era meio humano e meio ogro. Depois disso, Leon liderou toda a caravana pela floresta até chegarem a Byron Village, uma vila remota localizada no reino de Arnia. Quando se aproximavam das paredes de madeira fortificadas da vila, um guarda de cima os notou e gritou para identificá-los. Os membros da caravana começaram a se sentir aliviados após sua sobrevivência. Byron reclamou de extrema fadiga e dor, dizendo que pensava que era o fim dele, enquanto Tirish murmurava algumas maldições dirigidas aos mercadores. Leon os guiou até a entrada da vila e um dos membros da caravana perguntou se a barreira tinha como objetivo impedir a entrada de monstros. O guarda, cujo nome acabou sendo Darrell, gritou para Leon em surpresa, perguntando quantos dias ele tinha estado fora e quem eram as pessoas com ele. Leon retribuiu o cumprimento de Darrell e disse a ele que estes eram membros de uma caravana de mercadores a caminho da vila e que ele os havia encontrado enquanto coletava a lenha, acrescentando que eles já haviam falado com o chefe da vila. Apesar disso, Darrell permaneceu cético. Ele disse a Leon que confiava em sua palavra, mas não havia recebido nenhum relatório de uma caravana chegando neste momento. Darrell expressou sua preocupação de que eles pudessem ser bandidos disfarçados de mercadores. Esta acusação irritou Byron, que gritou em sua defesa, explicando que eles simplesmente haviam se perdido e que seu próprio chefe da vila havia dado a eles as direções erradas em primeiro lugar. Mas Darrell não mudou sua postura, insistindo que a segurança da vila vinha em primeiro lugar e disse a eles que teriam que partir se não pudessem provar sua identidade. O mercador expressou sua extrema frustração com a situação e exigiu que o guarda, Daryl, pelo menos chamasse o chefe da vila. Leon interveio na conversa explicando a Daryl que, embora a segurança fosse importante, essas pessoas eram necessárias. Ele disse a ele que havia ouvido os gritos de socorro da floresta em seu caminho e concluiu que se o caminho havia mudado, significava que alguém estava mexendo com a área e, portanto, ajuda poderia ser necessária. Leon então garantiu ao guarda que se as coisas dessem errado, ele mesmo resolveria o problema para tranquilizá-lo. Mais tarde, depois de serem autorizados a entrar, a cena mudou para o Byron Village Hall, onde os membros da caravana se sentaram com o chefe da vila e alguns de seus residentes. O chefe, um homem idoso, estava rindo com os outros enquanto repetiam as palavras de Leon, surpreso com sua declaração de que ele mesmo resolveria o problema. Byron comentou que o chefe estava exagerando, enquanto um dos mercadores, que expressou seu alívio por sua sobrevivência milagrosa e chegada segura, e Baxter elogiou a força de Leon, considerando superior de 10 mercenários combinados. A calma não durou muito, pois Baxter começou a questionar o chefe da vila. Ele apontou as barreiras defensivas que havia notado a caminho da vila, que pareciam cercar toda a vila. Embora ele entendesse que monstros e ursos poderiam ser comuns em um lugar tão remoto, ele sentiu que essas defesas eram muito exageradas, o que o levou a perguntar diretamente e chocantemente se estavam se preparando para a guerra. Enquanto Leon olhava para Baxter com surpresa, Leon pensou consigo mesmo que Baxter tinha um talento de dizer as piores coisas nos momentos mais inadequados. O silêncio caiu por alguns momentos. Finalmente, o chefe falou, admitindo que a guerra era de fato uma coisa terrível. Ele então se dirigiu a Baxter, adivinhando por sua aparência que ele era um ex-mercenário de guerra, talvez de Kincaid. O chefe elaborou sobre o conceito de guerra, explicando que em seu tempo era uma revolução sagrada para a libertação dos Uruks que tratavam os humanos como os comoado. Mas ele viu que as guerras de hoje não eram mais assim. Elas se tornaram um mero derramamento de sangue por ganhos egoístas que terminaram na destruição de ambos os lados. Ele expressou sua esperança de que tais tragédias nunca chegassem à sua vila, pedindo-lhes que entendessem que estas defesas foram construídas apenas como uma fortaleza nascida das orações e desejos da paz. Tirish interrompeu o discurso do chefe, chamando sua lógica de distorcida e acusando de embelezar a ideia de uma arma de guerra com palavras floridas. Ele acrescentou que teria aceitado esta explicação se fosse apenas sobre as barreiras, mas apontou para Leon descrevendo como um monstro. Tirish questionou duramente como palavras poderiam justificar a existência de um ser capaz de esmagar um troco com as próprias mãos em um único golpe, considerando este nível de poder perigosamente anti-Nithal. Ele explicou que guerra era um tópico sensível para Kincaid, e para provar que Leon não era uma arma, eles precisavam de evidências de que a existência de um híbrido tão horrível era um caso único. Byron se sentiu insultado pela palavra horrível, e seu companheiro Baxter comentou que suas palavras eram duras, enquanto sinais de dor apareciam no rosto de Leon.
Naquele ponto, Leon falou por si mesmo, dizendo que entendia a dificuldade deles em aceitá-lo e percebeu que se eles não estivessem convencidos de que ele não era uma ameaça, eles espalhariam um redo, mas ele acrescentou que, felizmente, ele tinha uma maneira de convencê-los e ofereceu para que eles conhecessem sua mãe. Leon levou o grupo até uma casa. No caminho, Telétio reclamou de um cheiro ruim e Leon respondeu que havia borrifado sua urina para manter os monstros afastados. Leon alcançou a porta da casa e chamou por sua mãe, dizendo que estava de volta. Leon entrou pedindo desculpas pelo atraso, justificando por alguns recados na aldeia que o haviam atrasado. A jovem de cabelos loiros, a quem Leon chamava de mãe, recebeu os recém-chegados e pediu que entrassem rapidamente. A cena então volta 15 anos para Byron Village. Naquela noite passada, o chefe da aldeia, que parecia mais jovem, correu para a barreira de madeira depois que um guarda o informou de um perigo iminente. Os guardas não tinham certeza do que exatamente estava acontecendo, mas pediram ao chefe para vir ver por si mesmo. Ao chegar, o chefe congelou de terror ao ver um monstro enorme com olhos vermelhos brilhantes em frente à barreira, e ele imediatamente o reconheceu como um ogro. O chefe deu ordens estritas para que todos largassem suas armas e recuassem imediatamente, avisando-os para não provocar o monstro, pois ele o havia identificado no guia de monstros. Este monstro era Hobble, o lendário ogro conhecido como o Lobo da Floresta e o açougueiro do continente central. O chefe percebeu que eles estavam enfrentando a criatura mais perigosa que já haviam encontrado. Era capaz de facilmente romper a barreira e ele exigiu que armas de cerco fossem trazidas imediatamente. Mas um dos aldeões apontou ao chefe que havia algo estranho no comportamento do monstro. Apesar de horas se passarem, o ogro não havia se movido 1 centímetro. Os aldeões ficaram intrigados com esse comportamento, perguntando se o guia mencionava algo sobre isso ou se o monstro queria algo além de caçar. Enquanto o chefe ponderava o assunto ansiosamente, o ogro de repente olhou para alguém deitado no chão. Todos ficaram surpresos quando viram o ogro começar a sair, então ele saltou para longe da aldeia. Eles esperaram cautelosamente e um deles apontou para a pessoa que o ogro havia deixado para trás. Então eles se aproximaram para descobrir que dentro estava uma pessoa que ainda estava viva. A cena retorna ao presente em uma casa nos arredores de Byron Village. Os membros da caravana estavam sentados ao redor de uma mesa com Leon e sua mãe, a jovem de cabelos loiros. Leon estava comendo feliz, expressando seu amor pelo queijo e presunto que sua mãe havia preparado enquanto ela pedia que ele comesse devagar. A mãe de Leon pediu desculpas aos convidados pela refeição humilde, explicando que a visita foi repentina e seu filho não havia lhe dito antes, e ela também pediu desculpas pelas dificuldades que enfrentaram para chegar a este lugar remoto. Ela então dirigiu sua pergunta diretamente a Baxter, perguntando sobre o motivo de virem aqui. Tilish notou o estranho sotaque da mulher e sussurrou para Baxter, que respondeu que era um sotaque falado apenas por nobres de sangue real. Então murmurou com raiva que esses aldeões eram lá. A mãe de Leon pareceu entender suas suspeitas sem que eles falassem, reconhecendo que sua vida com seu filho neste lugar era longe de ser comum. Ela acrescentou que apenas vê-los poderia causar um problema, independentemente de qualquer explicação que ela pudesse oferecer. Ela então lembrou-lhes que já havia pedido desculpas pelo comportamento imprudente de seu filho lá fora e prometeu que não aconteceria novamente, perguntando o que mais ela poderia fazer para satisfazer seus convidados. Baxter notou que sua maneira de falar se assemelhava a uma negociação, especialmente quando ela apontou que havia um grêmio de mercadores de meme rápido. Essa abordagem provocou Tilish, que perguntou furiosamente a Baxter se essa situação era negociável, apontando que aquela nobre estava evitando uma resposta clara. Ele insistiu que, como alguém de Kincaid, deveria saber a verdade. Baxter tentou acalmar Tilish, lembrando de que seu filho foi quem salvou suas vidas e que eles deveriam ser gratos e deixar por isso mesmo. Mas Tilish parecia determinado a continuar a discussão. Tilish ignorou as tentativas de Baxter de acalmá-lo e continuou a gritar com a mãe de Leon, exigindo que ela explicasse por que uma mulher de sua posição estava escondida neste lugar e o que havia levado a dar à luz um híbrido selvagem em primeiro lugar. A mãe de Leon tentou impedi-lo, dizendo que suas palavras eram dolorosas, mas Tilish não deu ouvidos e retrucou com raiva que ela deveria considerar sua própria posição primeiro. Ele a descreveu como patética por sofrer esse destino em uma região remota, sem sequer ter a força para enfrentar o caos do mundo exterior. Tilish rompeu um discurso emocional sobre a guerra, falando sobre como seus camaradas de Kincaid estavam sendo massacrados nos campos de batalha. Ele mencionou como a incessante sede de vitória entre as nações em guerras a Samashon e errado a usar até mesmo demônios em suas batalhas, e ele jurou que nunca se esqueceria das atrocidades cometidas pelo controle de um pedaço de terra. Ele concluiu seu discurso expressando seu extremo desgosto ao encontrar uma das repugnantes armas de guerra híbridas mesmo neste lugar isolado. Nesse ponto, Baxter gritou seu nome, Tilak, o que o silenciou imediatamente. Baxter então assumiu o comando, começando a questionar a mãe de Leon com uma calma firme. Ele perguntou a ela se ela e seu filho eram um segredo que a aldeia estava escondendo atrás de todas aquelas barreiras defensivas. Ele então perguntou a ela que tipo de rancor levaria uma mulher de sua posição a aceitar voluntariamente a semente do monstro chamado Rei Crimson.
A mãe de Leon pareceu profundamente afetada e implorou a eles, dizendo que não era o que eles pensavam e que era difícil para ela explicar a verdade. Leon tentou protegê-la, gritando "mãe", mas Tirish ordenou friamente que ela dissesse a verdade. Tirish interrompeu novamente sarcasticamente, perguntando se não era por rancor, então era apenas um gosto especial por se misturar com outras raças. Antes que ele pudesse terminar sua frase, a mãe de Leon gritou de terror: "Não, Leon." Naquele momento, Tirish foi atingido por uma violenta força invisível que o derrubou no chão, deixando sangue fluindo dele enquanto ele ovegava por ar. A mãe de Leon caiu no chão tentando impedi-lo. Leon foi a fonte do ataque, em pé e respirando pessibado pesamente, um estranho símbolo vermelho de aranha tendo aparecido em seu peito. Enquanto Leon estava em estado de choque, Baxter se moveu rapidamente e agarrou Tirish. Leon olhou nervosamente para o que havia feito, então olhou para sua mãe com preocupação nos olhos. Enquanto sua mãe corria para ele, pedindo para se acalmar, Leon chamou por ela em uma voz fraca: "Mãe." Baxter aproveitou este momento, aproximando-se deles enquanto observava com olhos brilhantes. Leon se transformou em uma forma mais bestial com dentes afiados e orelhas pontudas e avisou Baxter para não se aproximar de sua mãe. Baxter esclareceu que a lâmina de sua espada não era dirigida à sua mãe, mas ao próprio Leon, que não parecia mais humano aos seus olhos. A mãe de Leon gritou o nome de seu filho, mas Baxter garantiu a ela que ele havia evitado feri-lo gravemente e o golpe foi apenas para acalmá-lo. Mas Baxter pareceu surpreso. Ao perceber que seu golpe não havia penetrado no corpo de Leon, Baxter concluiu que o sangue do ogro é a razão e que um ataque superficial não seria suficiente. Enquanto isso, Baxter notou que o olhar de Leon estava fixo em sua mãe e, percebendo que ela poderia ser o próximo alvo, e se moveu rapidamente para assumir uma postura defensiva, bloquear ou assumir o ataque que se aproximava, mas Leon o agarrou e o jogou para longe. Leon saltou e se dirigiu para Baxter, movendo a batalha para a floresta próxima sob a luz da lua. Baxter estava lutando para enfrentar o imenso poder de Leon, mas ele notou sua inteligência inata, pois mesmo em seu estado de fúria, ele escolheu lutar em um espaço aberto que se adequasse ao seu grande corpo. Então Baxter percebeu algo mais profundo. Leon estava deliberadamente escolhendo seus movimentos para não colocar em perigo sua mãe de volta na casa. Leon se aproximou rapidamente e atacou Baxter de perto, mas Baxter facilmente se esquivou, o que surpreendeu Baxter ao perceber que Leon estava habilmente imitando seus próprios movimentos de combate. Perguntando-se como ele conseguiu compreendê-los tão rapidamente, Leon desferiu um golpe poderoso em Baxter que o derrubou no chão. Tirish observou a cena com preocupação, percebendo que Baxter estava em apuros de verdade. A mãe de Leon se moveu em direção ao local do duelo. E quando Leon estava se preparando para desferir um golpe final em Baxter, gotas de luz começaram a cair do céu. Naquele momento, Baxter percebeu que já tinha visto o suficiente. Ele entendeu que Leon conseguiu, com apenas um olhar, analisar seus movimentos e preparar um contra-ataque perfeito. Ele admitiu que, se não fosse pelo pingente verde brilhante no pescoço de Leon, esse contra-ataque o teria matado instantaneamente. E expressou sua admiração pela existência de uma ferramenta capaz de controlar um ogro furioso dessa maneira. Baxter lembrou-se da mãe de Leon e comentou que ela era uma mulher verdadeiramente notável por ser capaz de lidar com o poder de seu filho. Leon começou a se acalmar gradualmente, momento em que Baxter deu um passo à frente e ofereceu um pedido formal de desculpas. Ele explicou que, como membro de Kincaid, ele tinha que lidar com cautela com a ameaça de híbridos usados como armas de guerra e de Gil, que estava sendo excessivamente sensível, porque era a primeira vez que via um caso assim. Ele então disse a Leon que agora o via apenas como uma criança inteligente e disciplinada vivendo em uma sociedade humana e prometeu que seu grupo manteria seu segredo para a segurança dele e de sua mãe. Leon se acalmou completamente e voltou à sua forma normal, parecendo extremamente exausto. Sua mãe o chamou e pediu que ele viesse descansar, pois estava ficando tarde. Leon foi até ela e abraçou-o apertado, chorando em seu ombro enquanto chamava mãe. Do lado de fora, Tirish estava ferido no chão, amaldiçoando toda a situação. Na manhã seguinte, a caravana deixou a aldeia. A mãe de Leon estava em sua casa preparando comida. Depois de terminar de arrumar ela não se sentou para comer, mas esperou que seu filho Leon voltasse depois de terminar de guiar a caravana em seu caminho. A cena muda para Leon se movendo com a caravana, conduzindo-os ao caminho desejado. Byron estava entre a caravana, reclamando que a viagem de volta era mais difícil do que a chegada, e Baxter se perguntava por que eles estavam pegando uma estrada sinuosa. Leon respondeu que não era apenas para evitar o perigo, mas porque a floresta estava lhe dizendo que este era o caminho seguro, e ele garantiu que uma vez que passassem por esta floresta, seu caminho estaria completamente seguro. A caravana agora viajava perto da fronteira de Helbrun e o mercador carregava o ainda inconsciente Tilash, enquanto Baxter lhe garantia que o pagaria generosamente por carregá-lo. Quanto a Leon, ele se juntou a eles para liderar e guiá-los em seu caminho. A caravana continuou sua jornada com Leon chamando Baxter de tio.
Leon pede desculpas a Baxter pela estrada difícil, mas garante que eles estão se aproximando da cidade. Baxter parece aliviado e pergunta a Leon se ele está cansado depois de passar noites reparando sua casa, mas Leon responde que não foi nada. Leon diz a Baxter animadamente que ao longo do caminho ele tem se lembrado das histórias de aventura que ele lhe contou sobre a cidade, um lugar que ele só conhecia pelo cheiro à distância. Baxter se surpreende que Leon nunca tenha ouvido essas histórias antes, e Leon explica que os aldeões e sua mãe evitaram falar sobre elas. O mercador Byron adivinha que eles estavam preocupados que um jovem ingênuo ou como Leon pudesse ser enganado no mundo exterior, mas acrescenta que ninguém realmente amadurece sem passar por algumas dificuldades. Leon também menciona que gostou dos contos do tio Varon, um mercador que sabia ler a floresta e seu segredo para o sucesso nos negócios que era um desconto difícil de barganhar. Leon se pergunta se ele poderia dominar essa habilidade para sobreviver na cidade, o que faz o mercador se arrepender de tê-lo contado, temendo que ele pudesse imitá-la e se meter em problemas. Vester pergunta a Leon se ele já deixou sua aldeia de Byron antes e se o chefe da aldeia o proíbe de fazê-lo. Leon responde que não lhe é imposto, mas em última análise sua escolha pessoal. Ele explica que às vezes sente que a barreira da aldeia está ali para protegê-lo pessoalmente porque a aldeia é o único lugar que o aceita como mulher. Ele então revela outro motivo mais importante. Sua mãe mora sozinha e ficou impossibilitada de andar para sempre após seu nascimento. Ele diz que não sabia disso porque ela nunca mostrou sua dor, mas ouviu dos aldeões que ela era uma nobre senhora de uma família de prestígio. Leon conclui que ela desistiu de tudo por ele e, portanto, ele não pode deixá-la por seus próprios desejos. O mercador comenta que isso é lamentável. Leon acrescenta que sua educação foi certamente difícil. Devido ao seu apetite herdado de ogro, ele só queria comer carne crua quando criança, que ali horroriza o mercador. Baxter muda repentinamente de assunto e pergunta diretamente a Leon se ele recebeu ordens prévias para monitorar a rota comercial do Varungult pela floresta. Leon fica perturbado e tenta se esquivar, alegando que o encontro deles foi apenas uma coincidência, mas Baxter insiste, dizendo que ele não pode mentir. O mercador esclarece que é grato por ter sido salvo, mas se tornaria um problema se Leon estivesse agindo sob ordens secretas. Leon afirma que não se trata de guerra ou nada assustador, então confessa a verdade. A floresta que cercava sua aldeia estava infestada de bandidos Uruk. Embora seus números não fossem grandes, eram perigosos o suficiente para ameaçar mercadores e pequenos grupos mercenários, levando à interrupção da ação das rotas comerciais que são o sustento da aldeia. Baxter percebe que essa é a razão para o sigilo da aldeia e que Leon estava deixando seu cheiro na floresta para marcar seu território e assustar os inimigos, o que Leon confirma. Leon acrescenta que os rastros dos bandidos lhe apareceram repentinamente e, embora as defesas da aldeia possam ter contribuído, ele acredita que sua presença como ogro da floresta teve um maior impacto. Baxter pergunta se ele fez tudo isso apenas pela reputação da aldeia, mas Leon diz que não, explicando que há mais nisso. Leon revela o perigo real, dizendo que os Uruks têm agido de forma estranha ultimamente, começando a domar monstros Gnoll e Trolls e até mesmo chegando a mudar o próprio terreno da floresta. Ele acrescenta que parece que a própria floresta está clamando por ajuda. Leon tenta soar otimista, dizendo que as coisas vão ficar bem e ele lidará com isso sozinho se necessário sério, mas ele para de repente. Então ele aponta para frente, anunciando sua chegada ao destino, a cidade de Hidden. Leon chega com a caravana na entrada de Hidden City, onde Baxter se despede dele. Ele agradece por tê-los trazido, descrevendo seu relacionamento como precioso, apesar de ser com alguém de outra raça. O mercador expressa sua esperança de que o desejo de Leon de viajar para fora de sua aldeia um dia se torne realidade. Leon responde com uma leve risada e o mercador o encoraja, dizendo que a oportunidade pode ser mais fácil do que ele pensa. Ele sugere que ele se junte a uma trupe de circo itinerante chamada Num Circus Trope, que aceita membros de diferentes raças como uma forma de viajar pelo mundo e ganhar dinheiro. Baxter se surpreende com o conhecimento do mercador sobre tais coisas e o outro responde com raiva fingida. Leon acena adeus para a caravana enquanto ela entra na cidade. Assim que eles se vão, a expressão de Leon se torna séria, preocupado ao se virar de volta para a floresta, esperando que nenhum problema tenha ocorrido na aldeia, sua ausência. Então ele se move rapidamente na direção da aldeia. A cena volta a 8 anos, onde vemos alguém falando com Leon, que tinha apenas 5 anos de idade. Varon provoca, dizendo que ele cresceu muito e se tornou muito grande para uma criança de sua idade. A mãe de Leon estava trabalhando duro preparando carne. O tom do homem muda para tristeza e ele diz a Leon que vê-lo lembra de sua própria infância, quando perdeu sua família, sua casa e tudo por causa do Senhor e dos cavaleiros. O homem diz a Leon que acredita que Byron Village foi o único lugar que poderia aceitar ele e sua mãe porque todos os seus habitantes compartilhavam o mesmo tipo de dor e sofrimento. Voltamos ao presente, onde Leon está correndo de volta para sua aldeia, mas ele para repentinamente quando vê fumaça saindo da direção da aldeia. O pânico o domina e ele começa a correr em velocidade máxima chamando por sua mãe.
Sua confusão aumentou com a ausência de qualquer vestígio de monstros na área. À medida que se aproxima ele à barreira da aldeia em chamas e sente um alívio temporário de que o fogo ainda não atingiu o fogo ainda. Mas ao entrar na floresta em chamas, ele percebe que o cheiro do fogo não é natural e que alguém deliberadamente iniciou o fogo e queimou incenso com ele para esconder intencionalmente o cheiro da aldeia. Leon se pergunta sobre a identidade do perpetrador e o motivo de suas ações e percebe que deve retornar o mais rápido possível. No caminho, ele encontra o Sr. Nielsen, homem que estava falando com Leon em sua memória, fatalmente ferido e atingido com flechas. Nielsen se esforça para dizer o nome de Leon. Enquanto Leon tenta ajudá-lo e carregá-lo para a aldeia para tratamento, Nielsen o impede, percebendo que sua hora chegou, e lhe dá um aviso final ao dar seu último suspiro. Ele pede a Leon que quando retornar à aldeia, não importa o que veja lá, ele deve manter a compostura em sua mente. Após a morte de Nielsen, Leon continua seu caminho com tristeza e determinação. Leon se lembra das últimas palavras de Nielsen ao finalmente chegar aos portões da aldeia. Lá ele vê uma cena horrível onde soldados organizados estão em cima das barreiras, atirando flechas nos monstros abaixo. Leon ficou chocado ao chegar e descobrir que o ataque não era de monstros furiosos, mas de um exército organizado de monstros que se posicionaram abaixo das barreiras, lançando flechas sobre os aldeões. Nas paredes, o comandante Kane deu ordens para que todos se preparassem para atirar, enfatizando a necessidade de atingir primeiro os trolls que carregavam escadas, pois os invasores já estavam um escalão à parede. Kane expressou sua confusão sobre como que ele pensava ser apenas um punhado de bandidos Uruk havia se transformado em um exército organizado tão rapidamente e ele tinha certeza de que alguém estava por trás desse ataque sistemático. De repente, um de seus homens gritou seu nome, apontando aterrorizado para algo além da força de ataque. Atrás do exército, uma criatura enorme e aterrorizante com olhos vermelhos brilhantes apareceu, montando uma besta gigante parecida com um lobo, um warg, causando terror nos corações dos defensores que se perguntavam sobre o tamanho e a identidade desses invasores. Eles nunca antes tinham visto alguém capaz de domar um warg. Kane identificou o líder como um Uruk das Terras Devastadas, o tipo só visto no campo de batalha de Truvenia, e ficou surpreso com sua presença aqui. De repente, uma flecha foi disparada e atingiu um dos defensores, que gritou de dor. Kane se dirigiu a seus homens, confirmando que este não era apenas um ataque Uruk aleatório. A flecha carregava uma mensagem. E enquanto Kane ordenava que seus homens se estancassem o sangramento do homem ferido, o comandante Uruk ordenou que algo fosse enviado imediatamente e parecia que sua mensagem era dirigida ao pequeno ogro da vila. Abaixo, o ataque continuava enquanto as forças invasoras tentavam subir nas escadas. Então Kane ordenou que suas tropas se preparassem e lançassem uma saraivada de flechas para impedi-los de ascender. As flechas foram disparadas intensamente e o vice do comandante Uruk observou a batalha com desprezo, comentando que não esperava que os aldeões lutassem tão bravamente. Mas naquele momento, uma flecha o atingiu e ele caiu morto no chão. O comandante enorme desmontou de sua besta e olhou para os humanos com desdém. Enquanto isso, um dos defensores examinou a mensagem caída, imaginando seu conteúdo e notando que a escrita não estava na língua Uruk. O comandante monstro ordenou a seus seguidores e eles trouxeram um grupo de prisioneiros humanos. Kane se preparou para ordenar outra saraivada de flechas, mas um de seus homens de repente o parou e disse para ele olhar. Os defensores viram que os batedores que haviam enviado antes, incluindo Daryl, estavam sendo liderados pelo inimigo. Kane gritou para que todos cessassem o ataque, percebendo que o inimigo estava usando seus camaradas como escudos humanos. Kane viu seu filho, Daryl, entre os reféns e desabou, perguntando-se em desespero por que isso estava acontecendo. Um dos homens avisou Kane que os atacantes estavam avançando em direção ao portão de Balia da Reira e o exortou a tomar uma decisão rápida. Abaixo, um comandante de campo ordenou que os homens bloqueassem o caminho com seus corpos se necessário, sabendo que a queda do portão significava a destruição de toda a vila. Enquanto isso, alguns aldeões estavam escondidos em um prédio. Um deles se perguntou temerosamente por que eles estavam se escondendo em vez de ajudar a fortificar os portões, mas outro guerreiro silenciou, apontando que eles não tinham notado que suas batalhas anteriores contra monstros eram suspeitosamente fáceis. Insistiu que lutar dessa forma era inútil e que os atacantes deviam estar atrás de algo específico. Lá fora, os Uruks trouxeram um enorme tronco de madeira e começaram a golpear o portão principal, enquanto os defensores atrás deles gemiam sob a força dos golpes violentos, tentando se segurar. Fora das muralhas, o comandante Uruk estava conversando com alguém. A outra pessoa ficou impressionada com o progresso da batalha, comentando que as defesas da vila logo caíram graças à experiência de combate do comandante. Como prometido, ele também o ajudaria com sua caçada. Enquanto isso, na muralha, um dos homens estava exortando Cain a tomar uma decisão rápida para salvar a situação. Cain estava em um conflito interno amargo enquanto seu filho, Daryl, chamava de entre os reféns com uma voz fraca: pai. Um dos guerreiros deu um passo à frente e disse a Cain que eles tinham tomado uma decisão. Embora ele entendesse sua hesitação, já que o refém era seu filho, não havia outra maneira de salvá-lo.
Expressando seu pesar por essa difícil escolha, Kain não conseguiu dar a ordem para disparar as flechas. Então o guerreiro se desculpou com ele, e outro defensor tomou a iniciativa e deu a ordem para que os arqueiros se preparassem para atirar. De repente, alguém saltou das árvores com uma velocidade incrível e aterrissou com um impacto estrondoso no meio do exército Min. O comandante Uruk o recebeu dizendo que o pequeno ogro finalmente havia aparecido. O choque de seu pouso enviou monstros voando em todas as direções, causando caos e espanto entre os defensores na muralha. Kain se perguntou confuso se este era realmente Leon. O comandante Uruk falou novamente com seu olhar do culto, dizendo-lhe que a presa havia mordido a isca como planejado e perguntou-lhe o que ele faria agora. No meio do campo de batalha, Leon estava derrubando monstros um após o outro. Leon viu Darry ferido e deitado no chão, que o chamou com dificuldade. Leon correu em direção a ele chamando chocado: Darry, irmão. Leon ficou furioso e começou a atacar. O comandante Uruk se dirigiu a ele à distância, se expressando sua surpresa por encontrar um híbrido raro, meio ogro, o mais feroz de todos os monstros num lugar tão remoto e não em um campo de batalha. Ele então perguntou sarcasticamente se ele já havia se perguntado por que ninguém tinha vindo matá-lo até agora. A cena volta no tempo, revelando a identidade deste Uruk. Ele era um dos Uruks das terras devastadas de Truvenia, que havia sido a arena de uma grande guerra entre raças. Eles eram mercenários de guerra que haviam feito um nome para si mesmo lá. Eles eram um híbrido de humanos e Uruks, tendo herdado os pontos fortes de ambas as raças, destacando-se no uso de armas, liderança e até mesmo guerra de guerrilha. Mas seus números eram muito pequenos, porque eles só podiam ser produzidos através de um método místico perdido. Quando a guerra terminou e eles ficaram sem dinheiro, eles começaram a ganhar a vida aceitando todos os tipos de missões de caça perigosas. Eles agiram como protetores de seus próprios terrenos de caça e lutaram pela sobrevivência, mesmo enfrentando os infames ogros. Mas infelizmente, após uma batalha exaustiva, apenas um deles permaneceu. Assim, o nome Uruk, que antes se referia a uma raça inteira, tornou-se o nome de um único indivíduo. Ao longo dos anos seguintes, este único sobrevivente manteve vigilância sobre uma floresta remota no reino de Arrena. Ele esperou pacientemente pelo momento de vingança contra o inimigo de seu povo, vigiando a prole desse inimigo. O comandante Uruk ordenou que seu exército não desse a Leon nenhuma chance, dizendo-lhes para atacá-lo todos de uma vez. Ele então ordenou que eles executassem a formação de subjugação de Troll e a formação de cerco de Gnou simultaneamente. Apesar desses preparativos, o exército Uruk estava recuando diante do poder de Leon sozinho. Um dos líderes Uruk se perguntou confuso como um único ogro poderia detê-los assim, percebendo que nesse ritmo eles estavam sacrificando seus homens em vão. Nas muralhas da vila, os defensores notaram que os Uruks haviam interrompido seu avanço em direção à vila e haviam voltado toda a sua atenção para Leon. A ansiedade se espalhou entre eles, perguntando-se se Leon ficaria bem enfrentando essa multidão sozinho. Quem observou Leon lutar antes que Leon fosse atingido por um ataque que prendeu seu pé? O próprio comandante Uruk entrou em uma batalha feroz contra Leon. Os dois trocaram golpes brutais, e embora o comandante Uruk estivesse gravemente ferido e tenha perdido alguns de seus membros, Leon conseguiu usar um golpe final e derrubá-lo no chão. O comandante Uruk ferido sentiu que o sacrifício de seus membros valeu a pena. Enquanto ele ofegava, ele declarou que havia chegado a hora. Ele se dirigiu ao inconsciente Leon dizendo que quando seu verdadeiro eu, há muito suprimido, despertar, todos com quem ele se importa desaparecerão. Leon se tornaria uma besta descontrolada, incapaz de controlar seus instintos. E se ele continuasse assim, ele seria deixado completamente sozinho. Depois de proferir suas palavras finais, o comandante Uruk desabou devido a seus ferimentos, enquanto o corpo de Leon começava a se transformar em uma forma mais bestial. Vendo seu líder cair, um dos soldados Uruk restantes ordenou que todos recuassem e se abrigassem, percebendo que não poderiam mais vencer agora que seu líder havia sacrificado sua vida. Após o término da batalha, Kain e seus homens desceram da muralha para avaliar a situação. Eles encontraram Leon inconsciente, mas ainda vivo, que surpreendeu Kain. Um dos homens comentou que o próprio Kain tinha visto como Leon sofreu inúmeros ataques com seu corpo e que no curto espaço de tempo que levaram para descer, ele havia se recuperado notavelmente, fazendo-se perguntar se Leon era apenas um ogro comum. Kain se perguntou se Leon seria capaz de se levantar, especialmente porque as armas do Uruk eram revestidas com uma neurotoxina capaz de derrubar um troio, observando que eles tinham muitas perguntas a fazer a ele. Eles foram interrompidos pela voz do comandante monstro que perguntou por que eles estavam se preocupando em acordar um monstro quando poderiam interrogar o aleijado deitado no chão. Eles ficaram surpresos ao ver o comandante Uruk ainda vivo e um culpou o outro por não confirmar sua morte. O comandante Uruk os tranquilizou para não se preocuparem, pois ele sentia a morte se aproximando devido à sua enorme pedra de sangue e disse-lhes que interrogar um homem que não se apega mais à vida é o tipo mais fácil de interrogatório.
Um dos homens avisou Caim para não se deixar influenciar por suas palavras, então Caim começou seu interrogatório. Caim afirmou que o Uruk era quem tinha reunido todos esses bandidos, apontou para a mensagem que ele havia enviado, concluindo que não estava escrita na língua Uruk, o que significava que era destinada a alguém que pudesse lê-la, e essa pessoa devia ser Leon. Caim continuou, explicando que Leon nunca havia saído desta floresta em toda a sua vida, então era impossível para ele ter ido aos Emos e causado uma inimizade com elas. Ele então perguntou diretamente sobre seu relacionamento com o Leon e por que ele estava especificamente o alvejando. O comandante Uruk riu, dizendo que já podia ver como eles tratariam o ogro a partir de agora, e já que sua vingança foi alcançada mais cedo, ele responderia suas perguntas sem nenhum remorso. O comandante Uruk começou a revelar a verdade, dizendo que a crença dele de que havia o escondido e protegido com sucesso, meu ogro é um grande mal-entendido. Ele explicou que enquanto eles se escondiam atrás de sua enorme barreira, o açougueiro do continente central, o pai de Leon, havia começado a reaparecer, e evidências foram descobertas indicando que um dragão azul estava por trás de tudo. Essa notícia causou um grande choque na época. O Uruk continuou explicando que eles certamente estavam cientes da natureza dos ogros. Um ogro adulto resiste até a morte e se recusa a se submeter, mas este monstro lendário, que era de uma classe completamente diferente, escolheu se submeter. Ele mencionou que sua obsessão começou aqui imaginando qual razão poderia possivelmente fazer essa criatura se render. Ele então revelou que percebeu que todo o caso havia começado por causa de uma mulher humana, o que chocou Caim, que perguntou como ele sabia. O Uruk respondeu que ele sentiu o cheiro de sangue em Leon, o mesmo cheiro do sangue do açougueiro que estava gravado em sua memória. Depois disso, o Uruk revelou seu verdadeiro plano. Ele havia emitido ordens estritas para que ninguém alvejasse o híbrido. Para conseguir isso, ele reuniu os Uruks e os mobilizou na floresta para atormentá-la, até mesmo criando um labirinto perfeito para que nenhum estranho ousasse entrar. A barreira em que todos eles acreditavam estava cumprindo seu propósito, mas teria sido inútil se a floresta não pertencesse aos Uruks desde o início. Ele concluiu seu sarcasmo dizendo que no final eles não descobriram nada e tudo o que fizeram foi esconder o meio híbrido até que ele se transformasse neste monstro. Então ele se perguntou em um momento final de reflexão se ele realmente se importava com a vingança por seu povo ou se ele só queria tornar Leon pária como ele. Depois dessas palavras, ele deu seu último suspiro. Em outro lugar, os anciãos da aldeia estavam em discussão. Um deles opinou que, embora a mãe de Leon tivesse criado bem, sua verdadeira natureza era algo que ele não podia controlar. Ele questionou se eles seriam capazes de controlar Leon se ele se tornasse mais como um ogro. Outro apontou que o exército disciplinado de Uruk não podia fazer nada contra ele sozinho, e que, embora eles tivessem sobrevivido graças a ele, se algo desse errado e ele se voltasse contra eles, toda a aldeia se controla. O chefe da aldeia gritou, dizendo-lhes para pararem com essa conversa. Mas Cain, ainda lamentando a perda de Darry, insistiu que não podia deixar de proteger a aldeia também. Ele exigiu que o chefe tomasse outras medidas se não fosse capaz de se livrar de Leon, avisando que caçadores de dragões logo viriam à aldeia procurá-lo. O chefe tentou acalmar Cain, reconhecendo que o que aconteceu com Daryl foi muito lamentável, mas lembrou-lhe que Leon tinha apenas 13 anos e o que aconteceu não foi por vontade própria. Ele perguntou a ele, como um ancião da aldeia, se ele não conhecia as suas prioridades. Cain ficou agitado, dizendo que o que ele queria dizer era que eles tinham que agir antes que fosse tarde demais. O chefe o interrompeu e ordenou que ele parasse, avisando de que o menino poderia ouvi-los. Naquele momento, Leon já havia acordado e ouvido tudo. Ele se perguntou, os anciãos começaram a brigar por minha causa, porque eu entrei em fúria. Ele se perguntou por que ele fez isso. E se era assim que seu pai era? Ele odiava isso. Ele odiava a ideia de que essa sua imagem aos olhos dos outros. Os anciãos ficaram surpresos quando perceberam que ele estava acordado. Seu chefe da aldeia estava caminhando com Leon, garantindo que não havia necessidade de se preocupar e que ele melhoraria em breve. Ele disse a ele que ele já estava quase bem, mas eles estavam um pouco atrasados em contar a sua mãe, Leonia, expressando sua esperança de que ela entendesse a situação dadas as circunstâncias. Então o chefe da aldeia garantiu a ele que, não importa o que alguém dissesse, Leon foi quem salvou a aldeia e que ele estava muito grato e orgulhoso dele. Leon respondeu calmamente. O chefe deu a ele algumas ervas de antídoto e ordenou que ele as preparasse e bebesse com todas as refeições quando voltasse. Leon agradeceu e disse que informaria sua mãe. Leon disse que tinha que ir agora porque sua mãe estava esperando por ele, expressando sua esperança de que todos lá dentro estivessem bem. O chefe concordou e permitiu que ele partisse. Leon saltou de volta para sua casa sob o luar, chegando rapidamente onde encontrou sua mãe esperando por ele do lado de fora. Ele pousou e a chamou, então correu em direção a ela, avisando-a de que ficar perto da cerca era perigoso, especialmente em uma noite como esta. Sua mãe disse para ele parar e se acalmar. Ela disse a ele que estava bem e que não havia havido nenhum distúrbio ali, mas ela apontou que este não era o problema agora. Ela se dirigiu a ele, dizendo que tinha ouvido que ele havia intervindo no caos que ocorreu na aldeia, mesmo que ela tivesse pedido que ele não o fizesse.
Ela mencionou que eles tinham dito a ela que Nielsen havia morrido na cerca externa e perguntou a ele se era isso que o havia feito perder o controle. Leon lembrou-se das palavras gentis de Nielsen para ele quando ele era jovem e como ele desejava ter um filho como ele. Leon pediu desculpas à sua mãe por preocupá-la e admitiu que não suportava ver Nielsen morrer daquela forma, explicando que ele era uma pessoa especial para ele. Ele lembrou-se de como Nielsen o havia avisado em seus momentos finais para nunca perder a compostura. Leon se perguntou se Nielsen estava com medo do que ele poderia enfrentar ou das verdades que ele poderia descobrir ali. Então ele olhou para sua mãe e perguntou diretamente a ela essa ferocidade que ele mostrou é herdada de seu pai. Sua mãe pediu para ele parar e sinais de dor apareceram em seu rosto enquanto ela se desculpava com ele, dizendo que não podia responder. Leon gritou, chamando por ela enquanto ela se afastava dele, repetindo seus pedidos de desculpas até que Leon a alcançou e abraçou. Em outro lugar, no reino de Suaren, nas terras de Barrenfels, o barão estava falando com raiva com um de seus cavaleiros, Hermann. Ele estava reclamando sobre a notícia da caça ao dragão sendo violada, descrevendo-a como um absurdo, um desperdício de esforço, imaginando se eles haviam esquecido porque ela foi proibida em primeiro lugar. Ele zombou de sua conversa sobre tradições e desejos, considerando que eles não entendiam o conceito de viabilidade prática. Ele continuou seu sarcasmo, imaginando como seus esforços poderiam se comparar ao poder de Helbrini e que ele não conseguia entender a viabilidade de procurar um dragão azul. O barão disse ao seu cavaleiro Hermann, a quem ele descreveu como seu cavaleiro prático, que ele estaria puro sem ele, pois não podia ignorar a ordem de mobilização sagrada. Hermann o tranquilizou e disse-lhe que ele havia se certificado de que não havia espaço para reclamações da pátria, pois ele havia cumprido os deveres exigidos por enquanto, o que lhes dava algum tempo. Hermann acrescentou que, como o barão havia previsto, havia um número incomum de coisas estranhas nesta missão de caça ao dragão. Ele elogiou a perspicácia de seu mestre, revelando que a investigação havia revelado o nascimento de uma criatura híbrida, meio ogro e meio humana. O barão se alegrou, declarando que era isso que ele queria dizer com viabilidade prática e que esta caçada não seria decepcionante. Hermann, é claro, confirmou isso. Depois que o barão ordenou que seu cavaleiro Hermann esperasse um momento, Hermann olhou para ele friamente, pensando consigo mesmo que o dia em que a cabeça do barão se juntaria à sua coleção não estava longe. Em outro lugar, na cidade de Ritten, alguém estava perguntando sobre uma pessoa chamada Tealok. O mercenário parou um homem mascarado, perguntando sarcasticamente se os honrados cavaleiros pensavam que o mercenário que Maru era uma pessoa fácil de lidar. O mercenário notou 3 pessoas seguindo-os. Tealok reclamou com o homem mascarado que esta situação era diferente do que lhe havia sido prometido. A missão era para ser feita rapidamente. O homem mascarado respondeu bruscamente a Tealok, avisando de que sua insolência havia cruzado a linha e que ele deveria conhecer seu lugar, independentemente de ser do Raben Lessia, ou sua vida poderia terminar antes mesmo de a missão começar. Tealok respondeu que, como eles já estavam aqui, poderiam lidar com os perseguidores se as coisas dessem errado, expressando sua dúvida em sua capacidade de O homem mascarado murmurou uma única palavra, viabilidade prática. Enquanto isso, Leona estava sozinho na floresta. Ele percebeu que não era hora de ficar parado e que precisava caçar antes que escurecesse, pois, como não podia voltar para a vila por um tempo, tinha que cuidar de si mesmo. Leon partiu e começou a caçar um javali com uma habilidade que não sabia que possuía, pois pensava nunca ter aprendido a caçação. Ele percebeu que sua mãe deve ter evitado ensiná-lo isso para criá-lo o mais humano possível e viu que isso era compreensível. Depois de atacar o javali e derrubá-lo no chão, Leon pensou que talvez, por causa do sangue de seu pai, ele conseguisse se mover levemente e entender a natureza das feras, enganando a presa, exaurindo-a e, em seguida, atingindo seu ponto fraco em um momento de desatenção. Ele se perguntou se sua mãe tinha medo da imagem de seu pai aparecendo nele. De volta à floresta Byron, o homem mascarado e seus companheiros estavam a caminho. Tealok ainda estava reclamando, descrevendo a floresta como um labirinto onde goblins armados e tromanes. O homem mascarado ficou surpreso com a ideia de um troll treinado. Então Tealok perguntou sarcasticamente se ele acreditava em uma guerra O homem mascarado considerou isso um exagero, mas Tealok insistiu que era algo parecido. Tealok falou, apontando que mesmo nessas áreas remotas existem vilas conectadas à guilda dos mercadores. Mas recentemente houve uma grande confusão com os orcs ao redor e que o instigador não era outro senão o Uruk de Trovinha. O homem mascarado reconheceu o nome, observando que ele era uma figura importante durante a guerra racial. Tealok comentou que era estranho para ele vir até aqui, então perguntou ao homem mascarado com um sorriso malicioso sobre sua opinião, apontando que o assunto parecia mais complicado do que apenas caçar a sua. O homem mascarado disse a ele que havia muita coisa que o surpreenderia e o instou a se apressar porque eles estavam prestes a chegar. Enquanto avançavam, os companheiros do homem mascarado emboscaram um goblin e o interrogaram, mas o goblin insistiu que já havia contado tudo o que sabia. O companheiro do homem mascarado estava pensando que, como o Uruk havia morrido, ele percebeu que o julgamento de Hermann estava correto. Ele tinha pensado que era apenas uma vila simples. Ele disse ao seu companheiro que Hermann seguiria o mercenário Kincaid.
Tyler para outro lugar, que parecia estar conectado à presa. Um dos homens ficou surpreso com essa mudança de plano, pois eles haviam concordado em se encontrar na entrada da vila, mas o líder não lhe deu uma resposta clara. O líder imaginou que Herman deve ter encontrado algo mais interessante ali, então ordenou que seus homens se movessem de acordo com as instruções e eles começaram a se aproximar da casa de Leonia. Lá dentro, Leonia estava fazendo algum trabalho doméstico, mas teve um flashback de quando Leon perguntou sobre seu pai. De repente, Leonia sentiu alguém do lado de fora tentando arrombar a casa. Um pouco mais tarde, Tilash arrombou a porta gritando que não havia ninguém lá dentro, mas ficou surpreso ao encontrá-la. Ele sarcasticamente se desculpou pela intrusão, alegando que não havia pensado a presença da nobre dama de beleza incomparável. Leonia dirigiu-se a ele calmamente, apontando que a havia visitado novamente. Ela disse a ele que não sabia o motivo de sua visita, mas já havia muito tempo desde seu último contato com a vila e que seu filho estava vivendo em paz. Ela disse a ele que não havia nada a ganhar daqui agora. Teal'c zombou de suas palavras, descrevendo a situação como um encontro agradável e a insultou dizendo que ela preferia o tamanho de um ogro selvagem ao seu status nobre, chamando-o de pior que as prostitutas da vila. Então ele anunciou oficialmente como um guerreiro Kinkite, Teal'c de Hiden, que agora teria uma reunião com a princesa do Império Arcádia, Ben-Salot. O homem mascarado Herman apareceu na sala. Herman expressou sua surpresa ao encontrá-la em um lugar tão humilde. Considerando que desperdiçar sua vida e que era excessivamente nobre, Herman avançou, apresentou-se como um cavaleiro de Suaren e pediu que ela retornasse à sua terra natal. Leonia respondeu que não sabia como a verdade havia chegado a este lugar remoto, mas era tarde demais. Ela acrescentou que a Ben-Salot que eles conheciam a teria encontrado muito mais rápido. E como ela foi deixada sozinha até agora, o assunto já estava resolvido. Herman respondeu que ela havia sido oficialmente declarada morta, mas Ben-Salot nunca perdeu a esperança, o que significava que Sua Alteza poderia ter retornado a qualquer momento. Herman perguntou a ela se ela considerava sua situação atual inaceitável. Então ele a tranquilizou, dizendo que ela poderia deixar suas preocupações de lado porque ele era quem apagaria aquele sangue imundo. Lá fora, o homem mascarado estava discutindo seu plano com seus homens. Ele mencionou que o alvo, Leon, reside aqui regularmente e que, embora seja um híbrido, seu padrão de comportamento não é diferente do de um ogro, sugerindo que é apenas um instinto animal. Ele acrescentou que tinha ouvido dizer que Leon podia se comunicar, mas no final um ogro permanece um ogro. Ele expressou seu alívio com isso, pois temia que ele fosse humano demais, apontando que ainda era jovem, cerca de 13 anos de idade. Ele ordenou que eles preparassem a formação de caça ao ogro e alcançassem alguns resultados antes de se encontrarem com o mestre Herman. Enquanto isso, Leon estava voltando com o javali que havia capturado. Ele pensou que era tarde e notou que o cheiro da carne estava particularmente ruim. Embora ele não se importasse, ele sabia que sua mãe odiava o cheiro. Ele decidiu pedir a tia Ben para colocar muitas especiarias nele. Então ele ficou preocupado ao pensar que o rosto de sua mãe havia ficado muito triste ultimamente e que ela não estava respondendo às suas perguntas, e concluiu que o que havia acontecido antes devia ter sido por causa dele. Leona estava voltando para sua casa esperando que sua mãe se sentisse melhor logo. De repente, seus olhos se arregalaram em alarme e antes que pudesse compreender o que estava acontecendo, ele foi emboscado por vários atacantes. Ele foi ferido, mas revidou ferozmente, perguntando-se em confusão sobre a razão e a fonte desse ataque. Ele percebeu que não havia cheirado ou sentido a presença deles pouco antes do ataque e concluiu que esta era definitivamente uma caça organizada. Ele olhou em volta ansiosamente, tentando localizar seus inimigos e se perguntou quem eles eram. Ele continuou a desviar dos golpes, mas foi ferido novamente com um corte profundo quando um dos homens mascarados o atingiu por trás. Leon caiu de joelhos com dor e se perguntando por quê. Ele pensou que durante todo esse tempo ele havia vivido e se escondido em completa paz. Então por que eles estavam perseguindo novamente? Ele sentiu que isso era uma grande injustiça. Enquanto um dos atacantes levantava sua espada para desferir o golpe final, os olhos de Leon brilharam com determinação, decidindo não desistir mais. Enquanto isso, dentro da casa, Teal'c estava zombando de Herman, descrevendo como uma pessoa previsível que estava cansada de servir ao nobre Novorrish que havia comprado sua posição. Ele o culpou por perder a compostura em tal oportunidade. Teal'c continuou seus insultos, considerando que todos os nobres como ele eram patéticos e que os olhares condescendentes que Leonia havia lhe dado antes não eram nada além de imprudência oca. Herman pensou consigo mesmo, dizendo que eles poderiam discutir como quisessem, mas as coisas não saíam do jeito deles. Leonia disse a eles que quem derramaria sangue no final seria o visitante. De repente, Herman olhou em direção à porta com surpresa, e naquele momento, Leon invadiu a sala com força, estendendo a mão para agarrar Herman, mas ele parou antes de tocá-lo. Herman aproveitou esta oportunidade e apontou sua espada para ele.
Leon habilmente aparou o rápido golpe de espada de Hermann. Hermann expressou sua admiração pelo movimento de Leon, perguntando-se onde ele havia aprendido tal agilidade. O confronto deles resultou em uma poderosa onda de energia que atordou Telok. Telok pensou consigo mesmo que a audácia de Hermann estava além do normal e se perguntou se Hermann estava escondendo sua verdadeira força. Leon também ficou surpreso ao encontrar um mestre espadachim neste lugar. Hermann estava de pé com sua espada brilhando enquanto segurava sua mãe, protegendo-a dos ataques de Hermann, e Leonia gritou seu nome em ansiedade. Leonia disse a Leon para se acalmar, garantindo-lhe que eles não seriam capazes de machucá-la, e o instou a se esconder e sair dali imediatamente, mas Hermann desferiu um poderoso golpe da energia de sua espada em direção a Leon, que gritou de dor. Hermann anunciou que na próxima rodada não haveria misericórdia, mas antes disso ele ouviria qualquer última desculpa que sua boca humilde pudesse proferir, perguntando-se como uma mera besta poderia derrotar um cavaleiro, mesmo que ele fosse apenas um novato. Ele estava se perguntando em espanto como isso aconteceu. A cena volta por alguns momentos para a floresta Byron, onde o companheiro do homem mascarado estava ofegante. Ele disse que, embora fosse apenas uma pequena besta, nunca gostou de matar jovens. Seu companheiro respondeu que não parecia. O homem notou que o tamanho de Leon era ligeiramente menor do que um ogro adulto. O homem disse a Leon que a resistência era inútil porque ele não podia mudar o que nasceu e que a única razão para que Mião no céu presa era ser caçada. Em um instante, Leon se moveu com uma velocidade incrível e desviou do ataque do homem, que ficou chocado com seu movimento. Leon lançou um contra-ataque e feriu gravemente o homem. Seu companheiro olhou para ele em choque, imaginando como Leon conseguiu prever seus movimentos com tanta precisão, e o atacante ferido se perguntou se isso era possível, mesmo que ele fosse uma criatura treinada. Mais importante era ilógico, pois Leon deveria estar inconsciente e em estado de fúria agora. Outro homem se perguntou com raiva se a droga venenosa não havia funcionado corretamente e decidiu acabar rapidamente com o Leon antes que ele se recuperasse totalmente. Mas Leon encarou calmamente, revelando que sabia que as agulhas que eles haviam jogado nele estavam envenenadas e que eles queriam transformá-lo em uma besta para caçada. O homem ficou chocado com a inteligência de Leon e sua capacidade de entender a situação, sentindo até o eco da floresta. Leon perguntou a eles que mal ele havia feito a eles e se nascer assim era um pecado que exigia que ele aceitasse a morte de bom grado. Então ele virou pergunta para eles, perguntando se a besta que eles enfrentaram até agora havia morrido de bom grado por eles então os atacado. Leon derrubou o homem, que gritou de terror com seus movimentos loucos. Os atacantes perceberam que Leon estava emitindo o veneno que havia se espalhado em seu corpo na forma de um vapor alucinógeno e usando contra eles. Nesse momento, os papéis se inverteram e eles se tornaram a presa. Leon se movia com a velocidade da luz entre eles e o homem estava aterrorizado porque ele não havia tocado um único fio de cabelo dele. Percebendo que a fumaça que havia escondido seu cheiro havia se dissipado, ele entrou em pânico. Pois se essa situação continuasse, Leon certamente se dirigiria ao mestre Hermann, o que nunca deveria acontecer. Leon se perguntou, ele é uma besta ou um humano, e isso realmente importa. Então ele se perguntou qual forma ele deveria assumir para poder viver. Enquanto isso, Hermann estava se perguntando se era a hora, mas decidiu que não importava e que ele mesmo interrogaria seus discípulos mais tarde. Por sua vez, Hermann dirigiu-se a Leon, dizendo que ele estava apenas curioso sobre o ponto de vista de uma besta por um momento, então ordenou friamente que ele se certificasse de que morresse claramente na frente de sua mãe, pois desta forma a princesa desistiria facilmente. Hermann atacou, mas Leon resistiu teimosamente, afirmando que nunca o deixaria fazer o que ele quisesse. Leon parou o ataque de Hermann enquanto protegia sua mãe. Leon repetiu sua insistência de que não o deixaria ter seu caminho. Hermann olhou para ele com raiva. Enquanto isso, ao fundo, Telok estava amaldiçoando a situação, considerando o que estava acontecendo como loucura e se perguntando por que todos que usavam uma lâmina da aura tinham temperamentos tão fortes. Então ele pensou consigo mesmo que as coisas estavam indo como planejado. Leon pulou para fora da casa, afastando-se de onde sua mãe estava para que nada acontecesse com ela se ele lutasse com toda a sua força. Hermann ficou reunindo sua energia e, de repente, ele trouxe uma longa lança brilhando com energia e carregou a lança com sua energia interna e lançou um ataque devastador e apontou na direção de Leon, criando uma explosão massiva. De longe, o companheiro do homem mascarado viu a explosão e gritou em espanto que era o mestre Hermann. Ele se perguntou com raiva se aquele ogro finalmente o havia irritado. Ele explicou ao seu companheiro que, de uma forma não condizente com o mestre espadachim, o mestre Hermann sempre carregava uma lança longa para ver habilidade prática. Embora esta arma fosse desprezada por ser usada por agricultores, Hermann não havia negligenciado seu poder especializado na caça, mas ele só usava em circunstâncias muito raras, o que significava que a situação era grave. O homem gritou animadamente que tinha visto a explosão e, desta forma, eles foram capazes de confirmar a localização do mestre Hermann e ordenou que seu companheiro se movesse na velocidade máxima.
Mas outro avisou que se mover rapidamente poderia atrair a atenção das bestas noturnas ou os colocaria em grande perigo. O primeiro respondeu com raiva que eles já haviam deixado o ogro escapar devido à sua negligência e que o que eles deveriam temer agora era a repreensão da noite mais do que as bestas e que não havia tempo para hesitar. Eles correram rapidamente em direção ao local de onde a lança havia sido lançada. Em outro lugar, Leon estava se movendo pela floresta. Ele se sentia tonto e confuso, talvez devido ao efeito do veneno. Seu corpo estava se movendo sozinho e ele se perguntou se essa era a natureza que ele havia herdado de seu pai, o princípio da caçada. Ele sentiu que seus sentidos como caçador haviam se aguçado e que o caçador sempre perseguiria sua presa, especialmente se fosse humana. A lança de Herman apareceu perseguindo Leon. De repente, ele sentiu a enorme explosão de energia e a lança disparou em sua direção em alta velocidade, infligindo sérios danos a ele. O chefe da aldeia estava conversando com os anciãos sobre Laonia quando notaram uma fumaça incomum subindo na direção de sua casa e se perguntaram se algo havia acontecido após um período de calma. Um deles mencionou que quem os havia avisado que a linhagem de Leon logo traria problemas e que eles deveriam ser muito cuidadosos. Outros se perguntaram se eles poderiam ficar de braços cruzados enquanto as vidas de Leon e Leonia poderiam estar em perigo e sugeriam que eles pelo menos verificassem o assunto. Mas o chefe da aldeia hesitou, dizendo que Leonia estava com o Leon. E se o assunto estivesse além da capacidade de Leon de lidar, eles também não seriam capazes de fazer muito. Enquanto o chefe estava se perguntando se a segurança da aldeia era prioridade, um dos anciãos objetou, dizendo que a segurança de Laonia poderia ser a maior ameaça para a aldeia. Ele anunciou que se a força de defesa fosse incapaz, ele mesmo se moveria. Com isso, os outros decidiram segui-lo e partiram em direção à fonte da fumaça. Na floresta, uma matilha de lobo estava seguindo o cheiro do sangue de Leon depois que ele foi ferido. Na floresta, os companheiros do Homem Mascarado estavam se movendo em direção à localização de Herman. Depois que os companheiros do Homem Mascarado chegaram ao local, Herman encontra seus colegas derrotados. O líder deles disse a Herman que eles estavam muito atrasados e que o fracasso deles era certo. Herman perguntou sarcasticamente se ele deveria considerar isso um insulto. O homem o avisou desesperadamente, dizendo-lhe para ser extremamente cuidadoso e explicou-lhe que, embora o ogro seja uma criatura inteligente, ele segue o instinto, não a lógica. Herman disse a eles que Leon possui inteligência humana, além de sua natureza inata, e que ele foi subjugado como um humano. O homem disse a ele que eles eram apenas partes ajudando o Mr. Herman em seu trabalho. Herman respondeu bom. Então perguntou a ele se, do ponto de vista da viabilidade prática, ele deveria poupar suas vidas e ordenou que eles lhe dessem suas mãos que não empunhavam espadas. Enquanto ele estava pensando sobre o próximo problema, ele notou a chegada dos anciãos da aldeia e sorriu dizendo que a isca tinha chegado bem a tempo. Um dos aldeões tentou perguntar a Herman por que eles estavam lá, mas o ancião silenciou. Alguém pergunta ao chefe da aldeia se eles são capazes de derrotar Herman e seus companheiros. A cena muda para o passado distante, onde um velho estava avisando seu filho que desafiar o senhor nunca termina bem, descrevendo sua rebelião como um ataque de raiva infantil. O filho respondeu que os impostos haviam chegado a 70% e que eles morreriam de fome se continuassem a alimentar os senhores. O pai perguntou a ele se essa era sua única justificativa e o filho respondeu que desde que as filhas dos fazendeiros foram enforcadas na praça, tudo havia mudado. Ele lembrou a seu pai que no dia em que as meninas mais jovens seriam levadas para servir o senhor à noite, foi o próprio pai quem disse que preferia morrer fugindo do que deixar isso acontecer. Então o filho revelou que sabia sobre as reuniões secretas de seu pai com aquela garota e que ele foi quem havia instado a fugir. O pai avisou seu filho que o ódio que vai além da justificação é mais perigoso, então o filho se desculpou com ele. Mas a rebelião contra o Sr. Swearing foi muito maior do que o esperado e o senhor, que havia permanecido em silêncio até então, finalmente se moveu. A cena retorna ao passado para revelar as consequências dessa rebelião. Como o Sr. Swearing se moveu como se esperasse totalmente que as coisas chegassem a este ponto, ele respondeu de uma maneira condizente com seu status e dignidade. Ele suprimiu a primeira rebelião em grande escala na região com extrema violência, terminando a rebelião em um fracasso lamentável sem alcançar com essa aldeia. O pai não pôde fazer nada além de observar secretamente o corpo de seu filho pendurado na praça pública. Isso era o máximo que ele podia fazer. No entanto, o senhor, com completa indiferença, manteve a posição do pai como funcionário de suprimentos em Tucada. No momento em que o pai percebeu isso, ele decidiu fugir de Swain, pois um horror que nunca poderia ser esquecido havia criado raízes naquele lugar. Esse trauma profundo começou no momento em que 3 noites sozinho massacraram 400 milicianos sem um arranhão. Voltamos ao presente. O chefe da aldeia estava perdido em pensamentos, lembrando o que havia acontecido com seu filho enquanto os aldeões gritavam ansiosamente. De repente, um dos homens de Herman se moveu rapidamente anunciando que Shome, um dos anciãos, estava dizendo algo. E antes que pudesse terminar a frase, ele esfaqueou o ancião chamado Dan e o matou.
O chefe gritou o nome de seu outro companheiro, Henderson, em terça, mas antes que pudesse fazer algo, outro homem esfaqueou Henderson e o matou também. Herman dirigiu-se ao chefe calmamente, explicando que o que havia acontecido não era algo para se ressentir, mas apenas uma execução legítima. Ele acrescentou friamente que a educação deveria preceder a fala com o cavaleiro, perguntando sarcasticamente se o chefe não sabia disso. Então ele disse que, como exceção, lhe daria uma chance e perguntou se ele tinha certeza de que não queria mais execuções. Em outro lugar, depois que Leon foi ferido, ele estava caindo do céu após a enorme explosão. Pensando consigo mesmo, perguntando se seu nascimento dessa maneira foi um erro, deveria ele aceitar seu destino e morrer obedientemente ser. Ele se perguntou que forma deveria tomar. Enquanto ele caía, um bando de feras semelhantes a lobos com olhos vermelhos começou a se reunir abaixo, atraído por ele. E ele seria autorizado a viver. Pouco se sabe sobre Obros, apesar de sua existência. As feras se reúnem ao redor do leão ferido. A mãe de Leon explica que existem feras que podem ser consideradas excessivamente rápidas ou extremamente fortes, mas apenas os ogros seguem um caminho completamente diferente. Eles têm sempre agir individualmente, mas possuem um poder único que os diferencia dos demais. O mistério continua sobre o princípio pelo qual uma criatura tão solitária pode dominar as florestas que habita. Não há palavras para descrever sua natureza além de usar expressões exageradas, pois é a única maneira que me vem à mente para descrevê-los. Enquanto isso, enfrentando os anciãos da aldeia, quem viu através de seus binóculos Herman se aproximando dele com o chefe da aldeia como refém. Herman lançou um ataque poderoso e repentino e direcionou seu ataque da aura azul para a muralha da fortaleza da aldeia, o que resultou em uma enorme explosão de energia que causou grande destruição. Um dos homens de Ken gritou em choque e disse que o dano não os havia atingido, sugerindo que lançassem um contra-ataque rápido, mas Ken o deteve. Ken percebeu que se Herman quisesse, ele poderia ter eliminado todos eles com um único golpe. Ele concluiu que a única razão pela qual ele havia errado deliberadamente o alvo era para avisá-los a se renderem porque ele tinha um refém. E por esta razão, eles decidiram que não podiam provocar sua raiva e tinham que ganhar tempo o máximo possível. De repente, Ken olhou para o chefe da aldeia e o encontrou sozinho, sem nenhum companheiro da aldeia com ele. Ken chamou um de seus homens, Jack, e perguntou ansiosamente se o chefe da aldeia os havia encontrado sozinho. Jack respondeu que Seth estava acompanhado por seus guardas pessoais. Esta notícia preocupou Ken, que imediatamente ordenou que a equipe de busca fosse retirada e para confirmar primeiro a identidade do companheiro do chefe, anunciando que ele assumiria a tarefa de Ganhaço. Seus homens se opuseram à sua ida sozinho, considerando-a muito perigosa. Mas Ken insistiu e deu suas ordens para que, se as coisas dessem errado, todos os aldeões deveriam ser evacuados por uma passagem subterrânea secreta porque, diante de tais inimigos, a vida humana não tem valor. Herman estava pensando nas palavras do barão que falava como se visse acima de todas as restrições, imaginando nas entrelinhas. Se tudo no mundo está sujeito à sua vontade, onde seus limites podem existir? E qual é o valor do processo aos olhos dos outros se o resultado é garantido como ele quer? Ele disse a ele sarcasticamente, perguntando se alguém realmente acreditava que sua ascensão do fundo ao topo acontecesse apenas por causa de sua própria vontade. O barão explicou a Herman que não queria que suas palavras parecessem uma detração de suas experiências ou sofrimento. O barão salientou que a lógica dita que a existência de uma pessoa com atributos orientadores deve ser levada em conta como se essa fosse uma condição que não pudesse ser ignorada. E que, uma vez que sente que não é algo que uma única pessoa pode fazer sozinha, foco muda para o que é real e prático. Naquele momento, de longe, Leon estava prometendo que não deixaria as coisas correrem como seu oponente desejava. Quem se adiantou para enfrentar Herman, dizendo que o nobre cavaleiro como ele nunca entenderia o jeito deles e que ele lhes mostraria como eles se comunicam neste lugar, considerando que esta seria sua saudação a ele. Herman imediatamente percebeu que Ken estava tentando ganhar tempo. Ele perguntou sarcasticamente se ele realmente pensava que as coisas correriam como ele desejava, e então lançou um ataque violento que derrubou Ken no chão, fazendo com que um dos anciãos gritasse seu nome em terror. O chefe da aldeia implorou a Herman que punisse apenas ele e terminasse com isso, afirmando que os outros não sabiam de nada. Ele acrescentou que era suficiente para ele ser a isca, implorando para que ele deixasse o resto em paz. Mas Herman, com a paciência esgotada, gritou chega, então lançou um ataque violento e acabou com os anciãos restantes com seus poderosos golpes de polpos. Ken apareceu deitado no chão no meio do campo de batalha. Herman olhou para Ken, que apareceu em um estado miserável, como se estivesse na linha entre a vida e a morte. Percebendo que a batalha ainda não havia terminado, Herman anunciou com um sorriso a Rodi que este era apenas o começo e que a caçada havia acabado de começar. Ele ordenou que seus homens cobrissem esta floresta imunda com cheiro de sangue, e então todos correram para atacar Leon. A luta começou, mas Herman riu sarcasticamente criticando Leon por estar tão apressado que abandonou sua mãe.
Então ele o enfrentou diretamente. Hermann apontou sua espada diretamente para Leon, carregada com a energia da espada que fluía ao longo de sua borda para aumentar seu poder e a força de seu golpe, desencadeando um turbilhão de sua devastadora energia de espada. Hermann notou o movimento estranho de Leon e zombou dele por ousar resistir a ele, considerando que era tudo que ele tinha. Ele gritou para ele dizendo que ele não era diferente do resto e então ele deu um golpe poderoso expressando sua decepção. Mas em seu momento de arrogância, Hermann foi repentinamente atacado por feras semelhantes a lobos que o atacaram de todos os lados. Hermann ficou chocado com um ataque inesperado e as feras o feriam gravemente. O companheiro de Hermann estava tossindo muito sangue afetado por seus ferimentos profundos enquanto sua condição piorava a cada respiração que ele dava. Ele amaldiçoou a situação, admitindo que havia baixado a guarda por um momento. Poeira e vapor cobriam a área, obstruindo sua visão. Ele percebeu que o vapor que subia dos ferimentos da fera estava misturado com algum tipo de droga e concluiu que tudo isso era apenas uma armadilha de caça bem planejada. Através do vapor, uma enorme fera com olhos vermelhos brilhantes apareceu. Era um necrófago. E naquele momento, Leon apareceu atrás dele para continuar a luta. A luta continuou enquanto o companheiro de Hermann pensava com raiva que este era o mesmo padrão que Leon havia usado para manipulá-lo na floresta. Ele se perguntou se ele o havia arrastado até aqui apenas para mexer com ele novamente. Sua resistência não durou muito, pois Leon saltou sobre ele com a ajuda das feras necrófagas e eles infligiram ferimentos fatais nele. Leon o agarrou e o prendeu ao chão com força. O homem caiu no chão sangrando e perguntou a Leon em desespero por que ele havia feito isso. O homem acrescentou que se ele estava planejando deixá-lo meio morto assim, teria sido melhor matá-lo da última vez. Leon pareceu responder com um rugido, então o homem concluiu que isso era prova de que Leon queria mostrar a ele mais de seu poder. Ele percebeu em seus momentos finais que Leon não era como as outras feras que ele havia lutado, mas era completamente diferente desde o início. Naquele momento, Hermann interveio na batalha e lançou um ataque de longo alcance, ferindo seu companheiro que estava sendo segurado por Leon e envolveu Leon em uma luta feroz. Leon saltou sobre Hermann na velocidade máxima. Hermann conseguiu derrubar Leon no chão, então ficou sobre ele, zombando dele, chamando de besta híbrida. Ele se perguntou se ele sabia o significado de ser um cavaleiro e jurou que ensinaria a ele essa dolorosa lição ele mesmo em seu próprio nível. Enquanto isso, dentro da casa, Thealok estava falando com Laonia. Thealok pensou que a besta que havia chorado só de pensar em sua mãe havia fugido sem olhar para trás e concluiu que devia ter sido algo que sua esposa havia implorado para seguir. Ele presumiu que ela estava com medo de ficar sozinha com ele, mas Laonia respondeu que era natural uma mãe se preocupar com seu filho. Então, ela perguntou a ele o que deveria fazer para acalmar sua raiva em relação ao filho dela. Tilash zombou da situação dela, chamando-a de patética. Ele a lembrou de que ela já foi a nobre filha de um grande reino vivendo no luxo e se perguntou como ela havia chegado a esse nível. Ele disse a ela que o tempo era curto e que não entraria em detalhes. Então revelou que seu rancor não era apenas por causa de seu filho bestial, mas por causa do orgulho dela que ela não havia abandonado mesmo em tal situação e a maneira como ela o olhou com desdém como se ele fosse apenas uma erva daninha nociva. Ele declarou que não ganharia confiança até ter quebrado impiedosamente seu orgulho. E naquele momento um brilho verde misterioso De repente, um brilho verde misterioso irrompeu por trás da mãe de Leon e um guerreiro apareceu atacando Tylot em completa surpresa. Hermann gritou em choque, perguntando se o que havia acontecido, chamando pelo seu verdadeiro nome, Ben Salot. Do lado de fora, uma batalha feroz rugia entre Leon e Hermann enquanto eles se enfrentavam em uma luta violenta intercalada com flashes de energia azul. Hermann se perguntou por quanto tempo Leon planejava apenas fugir. Leon atacou com todas as suas forças no seu ombro como um arete humano e correu para colidir com Hermann em um ataque surpresa. Hermann bloqueou o ataque de Leon com sua espada, mas a força do golpe foi tão imensa que o empurrou para trás, arrastando seus pés no chão. E Hermann começou a pensar que essa luta entre caça e predação nunca terminaria se um deles não pudesse resolver o assunto. Hermann notou que havia um poder estranho vazando de Leon, um poder que ele nunca tinha visto antes. Ele zombou para si mesmo da ideia de que um híbrido humilde como Leon poderia se tornar o rei da floresta em tão pouco tempo. Ele continuou seu sarcasmo, considerando o que estava vendo de Leon como ridículo e perguntando-se se isso era tudo que ele podia mostrar. Uma enorme besta apareceu atrás de Hermann e tentou pular em cima dele por trás, mas Hermann pegou seu movimento no último momento, então ele virou rapidamente e se esquivou do ataque. Hermann conseguiu dar um golpe poderoso que cortou a mão da besta. Hermann não deu uma segunda chance à besta, então ele pulou sobre ela usando uma de suas habilidades de combate. A cada golpe de sua espada, a respiração da besta se tornou mais curta até que ele desferiu o golpe final que a despedaçou e seus restos foram espalhados no chão.
Herman ficou ofegante, tentando recuperar o fôlego enquanto gotas do sangue da besta caíam sobre ele de cima como uma chuva escura. Leão perguntou em espanto como Herman poderia ser um cavaleiro, e o último sorriu sarcasticamente e respondeu com uma contra-pergunta, perguntando se o que Leão originalmente pensava dele. Leão comentou que isso era de se esperar de um cavaleiro, pois ele era completamente diferente dos soldados comuns. Herman conseguiu evitar a armadilha que havia preparado para ele, mesmo naquele estado. Herman ficou furioso, chamando o Leão de híbrido inútil e lhe prometendo fazê-lo pagar por ousar respondê-lo. Leão zombou dele, dizendo que, como cavaleiro, ele conseguia mirar em seus pontos fracos e que era apenas um fantoche de travinha. Herman disse a ele com raiva que ele estava esquecendo seu lugar. Herman lançou sua espada em direção a Leon, carregada com uma energia interna rugindo que impulsionou a lâmina para atacá-lo com a velocidade da luz. A situação não deu a Leon nenhuma chance de manobrar, então ele recebeu um empurrão da espada com seu ombro diretamente em uma tentativa desesperada de bloquear o golpe. Herman disse a ele que ele mesmo ensinaria o que isso significava, mas Leon conseguiu evitar seu ataque e um dos lobos apareceu e mordeu a mão de Herman. Leon aproveitou esta oportunidade, dando um golpe esmagador que mandou Herman voando. Após o término da batalha, o chefe da aldeia estava no meio da destruição, segurando um de seus companheiros caídos e olhando para a cena em silêncio e profunda tristeza. Leon segura Herman derrotado pelo pescoço. Herman se lembra com raiva, chamando Leon de escória de Travinia e um escravo dos Uruks, expressando seu desgosto que pessoas como ele foram as que levaram os cavaleiros do continente a este estado miserável. Leon responde perguntando sobre a utilidade dessas ameaças, afirmando que já superou o significado da palavra cavaleiro e pode fazê-lo de novo e de novo. Herman adivinha que o apego a Tlelon, este título significa que ele mesmo é de Trevinia, ao qual Leon responde que nunca quis que as coisas chegassem a este ponto. Herman grita de raiva sobre a quantidade de sofrimento que suportou para chegar à sua posição e dá um soco que o finaliza de vez. Leon está sozinho no meio da destruição após matar Herman. Leonia sai de sua casa depois que a batalha termina. Leonia estava procurando por Leon. Leon aparece por trás da casa, tendo retornado após uma luta, mesmo que ela tivesse dito para ele fugir. Ele justificou sua ação dizendo que não podia partir porque os inimigos estavam planejando usar os aldeões como isca. Leonia o culpou, lembrando de que ele poderia ter morrido e perguntou se ele estava disposto a sacrificar sua vida por uma aldeia que o havia renegado antes. Leon insistiu que eles eram boas pessoas que os abrigaram e que eram apenas fracos e assustados. Mas ela avisou que esta não era razão para morrer por eles e que, por causa do que havia acontecido, eles tentariam abandoná-los novamente, o que o choca. Leon percebeu que esta não era uma possibilidade improvável e que as palavras dela podiam ser verdadeiras e que ele tinha que agir como ela disse para se proteger neste mistério. Leon pergunta a Leonia como ela está e o que aconteceu com Tylok. Ela disse a Leon que Tylok simplesmente havia partido quando o cavaleiro não voltou. Leonia percebe seu estado miserável e diz a ele para descansar agora e eles virão mais tarde. Leon concorda e diz a ela que preparará um lugar para ela descansar também. Mas ele para aí conta a ela a verdade. Ele lutou porque pensou que era a única maneira de continuar vivendo com ela e implorou que ela nunca mais pedisse para ele fugir. Mais tarde naquela noite, Leonia estava sentada observando-o enquanto ele dormia e olhou para o pingente verde brilhante em volta de seu pescoço. Enquanto isso, os aldeões se reuniram em volta de uma grande fogueira na aldeia, e no salão da aldeia o chefe estava sentado sozinho e preocupado. Ele se lembrou de sua conversa com Ken, que lhe havia dito que não considerava responsável pela morte de seu filho, Dale, por causa de Leon, mas Ken perguntou se ele poderia garantir que tal tragédia não se repetiria, lembrando de como era perigoso para um cavaleiro se lembrar deles neste mundo. O chefe da aldeia senta-se no salão da aldeia, preocupado, e de repente uma forte luz verde aparece diante dele. Um enorme homem blindado se materializa da luz e o chefe percebe que os problemas já começaram. O chefe chama o homem blindado pelo nome de Kazan, maravilhando-se com seu uso do poder de Ben Salot e pergunta se ele tem observado tudo esse tempo todo. Kazan confirma que ele disse ao chefe que tal dia chegaria. Ele explicou que, embora eles tivessem passado por muitos perigos nos últimos 14 anos, esta situação era diferente. Ele insistiu que enquanto Leon estivesse conectado a um cavaleiro, a segurança das princesas Leonia não estava mais garantida. O chefe se perguntou se o problema era por causa de testemunhas, especificamente o mercenário com a barba grossa, Telo. Kazan o tranquilizou dizendo que medidas já haviam sido tomadas para silenciá-lo e que ele havia lidado com o assunto por sua parte. O chefe percebeu com um choque que isso significava que Kazan já havia contatado Leonia. Kazan permaneceu em silêncio por alguns momentos enquanto Leon estava dormindo em seu quarto. Então ele perguntou ao chefe sobre sua decisão. A cena muda para Leonia escrevendo uma carta ao lado do pingente de seu filho adormecido enquanto lágrimas escorriam silenciosamente de seus olhos.